A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, é necessário tomar conhecimento de que a Rede Brasil de televisão e mais 18 repetidoras, mais de 20 rádios, veja bem, pertencem ao mesmo presidente da Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, através de uma associação criada por ele apenas para essa finalidade, para abrigar juridicamente essas empresas. E pasme, essa mesma empresa, a Rede Brasil de Televisão, e essas rádios e repetidoras... Só aumentando, contribuindo, doutor Miguel, o jornal ADNews, a Berea, todas essas empresas pertencem a essa associação chamada ACLC, cujo presidente vitalício é o pastor presidente da Assembleia de Deus, o pastor Ailton José Alves. E um dos diretores é o próprio filho. E eu cito isso aqui porque eu tenho documentos. Quem tiver dúvida ou me acionar na justiça, eu apresento, porque inclusive é de natureza pública. Então, vejam que a igreja que ele preside paga aluguel à empresa que ele também administra. Veja que absurdo! Ele tira dinheiro dos dízimos para pagar a empresa dele. Veja, isso aí é uma verdadeira aberração. Isso aí é como se você estivesse subestimando a inteligência dos membros. Os membros não são tão tolos, não. Eles sabem que isso aí é para enriquecimento pessoal, não só do presidente, mas toda a sua cúpula, que, infelizmente, utiliza-se da entidade religiosa, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, para que esta pague, Josué, tudo que esse homem faz. Isso é um absurdo. Eu digo isso, pessoal, porque eu sou advogado, faço as defesas dos irmãos que ele, pessoa física, acionou usando o nome da igreja. E pasmem, o contrato firmado para fazer esse tipo de coisa é no nome da igreja. Significa que a igreja paga tudo isso sem saber. Quando esse pessoal pede dízimo, deveria dizer: olha, eu estou pedindo dízimo para pagar contrato de honorários altíssimos. Para quê? Para atacar os próprios membros. Ouse algum de vocês que tem medo, que vem dizer a mim que tem medo, falar alguma coisa para não sofrer uma ação. Josué, eu e outros que denunciam, estão todos sendo processados. E pasmem, a vitória em a maioria desses processos são dos irmãos, acreditem se quiser. Acreditem. E causa indignação, eu até fiz isso numa sustentação oral que eu fiz no tribunal recentemente, eu coloquei tudo isso. Esse homem utiliza o nome da entidade para essa entidade pagar as suas loucuras, a sua perseguição insana, incansável a quem o denuncia. Então, quem denuncia, quem critica, recebe processos. E não são poucos, E essa linha de raciocínio dele é repudiada por mim e por todos que tomam esse conhecimento. Existem processos movidos por eles e as custas pagas pela igreja. Meu Deus, o que a igreja tem para perseguir seus próprios membros? Será que vocês não vão acordar nunca? Eita. Paguem, sustentem esse tipo de coisa. Parem de pagar os dízimos. Você está alimentando. Eu, Josué, digo uma coisa a você sem medo de errar. Eu encontrei um desses advogados que
são sustentados dessa forma. E eu cheguei para ele, eu disse, eu não vou dizer o nome, lógico, porque pode causar problema para esse colega. Ele disse, rapaz, eu tenho que fazer o meu papel, eu tenho que fazer, se não fosse vocês denunciando, a gente não tinha como trabalhar, é o meu trabalho. Ele agradeceu a mim e riu, brincou, riu, deu cada gargalhada, disse, não, Miguel, fazer o quê? É o meu trabalho, a igreja tem que me pagar, eu tenho que fazer. Zombando da inocência, zombando dessa essa coisa horrível que é você usar de dinheiro arrecadado de gente que passa fome, passa necessidade para sustentar esse tipo de coisa. São situações que são deprimentes para a gente falar aqui, mas a verdade é essa. Esse homem está colocando a igreja, a Assembleia de Deus no estado de Pernambuco no verdadeiro lamaçal. Ele está produzindo coisas dele, pessoa física, dele, colocando o nome da igreja para a igreja pagar. Pague do seu bolso, você não ganha dinheiro, pague do seu bolso. Não faça isso com a igreja, não. Está colocando a igreja em menosprezo, em audiência, em tribunal. Pensa, poxa, eu tinha a ideia de que essa igreja era uma igreja séria. Faça isso não, porque para fazer a defesa dos irmãos, a gente tem que expor a podridão dos bastidores da igreja, contratos que são firmados de forma irrazoável, exorbitante, que são escondidos para que ninguém veja. Para surpresa, teve uma sentença agora positiva para que fosse apresentado esses contratos. Está se guerreando. Se esses irmãos que estão pedindo ganhar, certamente vai se descobrir o verdadeiro absurdo. A igreja, uma entidade sem fins lucrativos, pagando salários, pagando honorários altíssimos. A igreja não persegue ninguém, pastor presidente. A igreja abriga tanta gente de boa fé, que procura a igreja como lenitivo, como abrigo, como sustentáculo da fé. No entanto, ela está sendo usada para essa finalidade. Não faça isso. Não faça isso com a igreja, porque a igreja tem dono. A gente pensa que não. E eu disse pessoalmente ao pastor Luiz Mário, lembre-se de Gamaliel, o sábio Gamaliel. Ele disse aos discípulos, se você estiver brigando contra Deus, se a obra não for de Deus, ela vai se cessar, não vai progredir. Imagine se você estiver lutando contra Deus. Eu disse a ele, eu digo, pense um minuto, será que essas pessoas tão simples e humildes teriam força? Muitos deles aleijados, deficientes, teriam força para, pelo menos, chegar perto de combater alguma coisa contra o poderoso pastor. Ele disse, não, vocês são do diabo, vocês são rebeldes, eu não vou nem passar um minuto, eu penso em um segundo. E me deu a resposta nesse sentido. E hoje a gente vê aí ele gritando na igreja pedindo dinheiro, desesperado, porque muitas pessoas quando descobrem o erro, Josué, essas pessoas saem da igreja. Saem da igreja. E tem gente que diz, se eu pudesse reaver, eu reivindicaria tudo que eu contribuí. As pessoas estão dizendo assim. E há um entendimento jurídico que se você comprovar que você contribuiu e você observar esses desvios, você pode pedir esse dinheiro de volta. Agora, você tem que ter prova que contribuiu. E